Estamos iniciando mais um programa Fé Católica e queremos agradecer imensamente a todos vocês pela companhia na TV Kefas, a TV do Bom Pastor. O nosso muito obrigado pela sua audiência na TV Kefas. Nós, nessa sequência de programas que temos feito sobre o ano da oração, praticamente quase todo mês, conversando a cada dia sobre o ano da oração, e eu quero dizer a vocês que os programas que tenho feito têm sido feitos à luz de um subsídio pastoral disponível virtualmente. Ensinai-nos a rezar. Esses temas que eu tenho desenvolvido com vocês, vocês encontram nesse subsídio, se quiserem recorrer para em casa, ver as instruções, as orientações. Muito interessante que o Dicastério para a Evangelização proporciona para vivermos esse ano da oração de uma maneira muito intensa, muito fértil. E no programa de hoje eu quero trabalhar com vocês a oração dos jovens. No programa de ontem nós falamos do valor da oração que se aprende e se cultiva na vida familiar. Falamos que a família é uma escola de oração. Ela oferece as bases para o desenvolvimento espiritual da criança. No programa de hoje, queremos falar da experiência de oração entre os jovens. A juventude é um momento de transição importante para todos os aspectos da vida, para todas as dimensões, inclusive para o percurso de fé. Chega-se num determinado momento a questionar até mesmo as práticas aprendidas na infância, em busca de uma forma mais pessoal e íntima de dirigir-se ao Senhor. Embora, meus irmãos e minhas irmãs, a relação entre os jovens e a oração possa parecer um tema delicado, não se pode deixar de reconhecer que se os jovens forem acompanhados com cuidado e com coragem, eles demonstram um interesse e envolvimento surpreendente. Por isso, um caminho de oração com os jovens não podem deixar de tocar as suas questões sobre os afetos, sobre as relações, os medos, os desejos. É precisamente o silêncio e a intimidade da oração que podem ser lugar para os jovens contarem ao Senhor o emaranhado do próprio coração e receberem dele palavras de vida. Na exortação apostólica Christus Vivit, ou seja, Cristo vive, dirigida aos jovens, como fruto das reflexões do Sínodo sobre a Juventude, o Papa Francisco afirmou no número 129: se entrares na sua intimidade e começares a conversar com Cristo, Cristo vivo, sobre as coisas concretas da tua vida, esta será a grande experiência, será a experiência fundamental que sustentará a tua vida cristã. Finalmente, é inevitável que um caminho de oração com os jovens tenha um claro cunho vocacional. O tempo da juventude é, por excelência, o tempo em que se olha e se constrói o próprio futuro, mas também um futuro a serviço dos outros. Ajudar os jovens a rezar significa ajudá-los a sonhar e a buscar o próprio futuro com o Senhor Jesus, percebendo Jesus como um companheiro confiável. Na oração, meus irmãos e minhas irmãs, os jovens podem aprender a levantar o olhar e contar as estrelas, como fizeram o nosso patriarca na fé, pai Abraão. Podem deixar-se fascinar por uma sarça que não se consome, como Moisés. Podem escutar com o coração no meio da noite, como Samuel. Podem abrir a porta ao Senhor que bate, como Maria. No decurso deste ano da oração, é importante que cada comunidade cristã possa despertar de novo este diálogo vocacional no coração dos mais jovens, regozijando-se com a passagem do Senhor que chama. Além de um aprofundamento da quarta parte do Catecismo da Igreja Católica para uma verdadeira catequese sobre o tema da oração cristã ou da redescoberta da oração de alguns personagens bíblicos, pode-se também aprofundar
a exortação apostólica do Papa Francisco, Christus Vivit, em particular, os números 150 a 157, 250 a 252 e 287 a 290, números que apresentam a relação com o Senhor em termos de amizade e dirigem-se aos jovens em linguagem simples e imediata. Mas ajuda, meus irmãos e minhas irmãs, principalmente, como estímulo para a oração entre os jovens, propor momentos de socialização, de encontro com os jovens para rezar juntos antes de se dedicarem às várias atividades do dia a dia. Por exemplo, poder-se-ia marcar um encontro de manhã antes de ir para a escola, para ler o Evangelho do dia ou para a recitação em comum das laudes. Do mesmo modo, seria também desejável um breve momento semanal de adoração eucarística, durante o qual os jovens pudessem apresentar as suas intenções, confiando essas intenções aos seus companheiros, para que as orações se reforcem e cada um possa fazer suas as intenções dos outros. Pode-se também preparar uma tenda de oração com instrumentos e subsídios apropriados em praças, escolas ou em outros lugares por ocasião de missões ou de iniciativas pastorais criadas ou no âmbito de experiências formativas. Considerando a atração que as experiências fortes têm para os jovens, sobretudo em alguns momentos do ano, pode-se aproveitar o tempo da tarde ou da noite para oferecer espaços de silêncio, de escuta, de adoração. Todos nós podemos ajudar os jovens na dinâmica de oração. As peregrinações a pé aos grandes santuários, as caminhadas nas montanhas ou na natureza. A contemplação da criação e o ritmo do caminho abrem com facilidade o coração à admiração, ao louvor e à ação de graças. Também estas ocasiões representam uma oportunidade a ser explorada na pastoral, praticando a oração do coração ou acompanhando o caminho com os salmos de peregrinação para ajudar a juventude nessa sua dinâmica de oração, de amizade com Deus. A juventude, quando ela se entusiasma com algo, ela revela uma força surpreendente. Então os jovens possuem também abertura para orar, para diante do Santíssimo adorarem o Santíssimo Sacramento. Meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos ficando por aqui, encerrando o nosso programa por hoje e agradecemos imensamente a todos vocês que mais uma vez acompanharam o programa Fé Católica, o programa que nesse mês estamos praticamente durante todo o mês falando sobre o ano da oração 2024 como um ano de preparação para celebrar o Jubileu Extraordinário de 2025. Fiquem com Deus. Um forte e carinhoso abraço a todos vocês. Tchau, tchau.